Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião semanal aqui com a gente. Hoje o tema é sobre o checklist que você precisa para iniciar o uso da ferramenta. Aqui eu estou baixando agora, acabei de instalar a ferramenta. Aqui o meu WhatsApp está zerado com nenhuma informação. Então eu vou reiniciar ele aqui para aparecer a ferramenta aqui dentro do meu WhatsApp, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo que eu tive aqui foi instalar, é uma extensão do Google Chrome. A gente tem aqui hoje uma nota de 4.7, mais de 227 notas aqui, e mais de 20 mil usuários utilizando a ferramenta. Vou abrir aqui meu WhatsApp e a gente já pode começar. Vamos lá. Deixa eu selecionar aqui o primeiro, dar um exemplo só, né? Que pede. Ele está pedindo até o teste grátis. Vou colocar meu e-mail, eu já estou logado. Boa. Primeiro, eu só vou criar aqui um de teste, tá? Eu vou adicionar aqui um funil de teste para eu passar o meu próprio contato e a gente vai fazer tudo que precisa direto nele. Deixa eu passar aqui, teste. Beleza, já estamos aqui com o meu contato de teste. E beleza, acabei de instalar a ferramenta, tá zerada. O que que eu vou fazer? Primeiro a gente tem que configurar o que a gente chama aqui, pelo menos eu gosto de chamar, da base, do coração da ferramenta, que são as nossas abas personalizadas. Então aqui eu tô com uma só, a de teste que eu acabei de criar com vocês, e o que eu vou criar aqui são mais abas personalizadas. Então, como que pode ser essa criação? Você pode tanto fazer por produtos diferentes, por exemplo, você pode fazer por tipo de setores diferentes também, e o modo que eu mais gosto, por atendimento. Eu gosto de construir um funil de vendas aqui dentro. Então vamos lá, como que eu vou criar o meu? Vou adicionar aqui um funil. Eu gosto de criar primeiro o contato, vou adicionar outro também, primeiro follow-up. Quando eu falo de follow-up, é o quê? Quando a pessoa conversa com você um dia, você segue ali um atendimento, o que seja, mas a pessoa não te chama mais, não te responde, a pessoa sumiu. No dia seguinte, a gente vai fazer um follow-up com essa pessoa. Por isso que a gente chama de follow-up, da gente seguir essa pessoa, beleza? Vou criar aqui até o quarto. Vamos lá. Tem aqui, vou organizar agora. Primeiro contato, primeiro follow-up, segundo follow-up, terceiro follow-up, quarto follow-up. O que que eu gosto de criar também? O lead de retorno. Uma pessoa chegou e falou: Ah, me chama daqui a 2 meses, me chama daqui a um tempo. Agora não tem interesse, mas quem sabe no futuro. Casos nesse sentido. A pessoa que realmente não tem interesse mesmo, a pessoa fala: Não, não me chama, tive interesse quando eu cliquei no anúncio, mas não tenho mais. Eu gosto de criar essa também. E o desqualificado. A pessoa que chega, me envia mensagem, chegou de um anúncio, mas não é o meu perfil de cliente, eu já descobri que é uma pessoa que não vai comprar de mim, então aí a gente acaba já desqualificando essa pessoa. Porque uma coisa que eu aprendi, e eu utilizo bastante também quando eu vou fazer as lives, enfim, é o seguinte: é muito importante você conseguir qualificar o seu lead, ou seja, você mostrar para ele que seu produto ou serviço tem valor, conversar com ele 1, 2 dias, 2 semanas, enfim, é importante sim, mas também é importante você desqualificar aquela pessoa. Então, você conversar com ela, mas fazer algumas perguntas estratégicas, vamos dizer assim, para você descobrir já de forma mais rápida se aquela pessoa vai comprar de você ou não. Então, por exemplo, se você for vender um produto muito com valor muito alto, por exemplo, você pode perguntar para a pessoa se ela já pesquisou produtos nesse mesmo segmento, se ela já conhece um pouco a base de valores, falar às vezes, por exemplo, o nosso produto aqui, ele parte de tal valor. Faz sentido para você? Posso te explicar melhor o que que a gente entrega dentro desse valor? Ou primeiro você explicar tudo que você entrega para depois falar de valor? Enfim, o que que eu quero dizer? É você também estar antenado nessa parte da desqualificação de quem está chegando para mandar uma mensagem para você também, você e seu atendente não perderem muito tempo com leads que não vão comprar de você, eles consigam focar em realmente quem vai comprar. Então, beleza, criei aqui minhas abas personalizadas. Poderia criar também, se eu tenho vários produtos, poderia criar aqui produto X,
produto Y e etc. Eu poderia criar aqui também por produtos. O que que eu costumo fazer? Como eu tenho aqui na minha tela inicial as abas, eu gostaria que, por exemplo, que eu soubesse que, olha, essa pessoa aqui, ela tá em uma aba em específico. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de saber o que que ela tem interesse, em que tipo de produto, que tipo de serviço, que tipo de plano que eu vendo que ela tem interesse. Então o que que eu poderia fazer? Eu poderia, ao mesmo tempo que ela está em uma aba, ter ela dentro de uma etiqueta. E assim, dessa forma, eu poderia já de cara identificar se aquela, em que etapa a pessoa está e também que produto ou serviço ela tem interesse. Então, deixa eu mexer aqui no meu WhatsApp, mudar só uma configuração e colocar com um nome, como se fosse de cliente. Beleza, eu coloquei aqui, como se essa pessoa aqui fosse um cliente, como se fosse o Gabriel cliente. Beleza? O que que eu poderia fazer? Ao mesmo tempo que o Gabriel, ele tá aqui na aba de primeiro follow-up, ele pode também estar dentro de uma etiqueta específica. Então pode ser aqui, por exemplo, aqui é de live. Eu sei que ele estava na live zero. Eu sei que ele aceitou participar de uma live minha. Eu sei que ele quer um determinado produto em específico. Então você pode ter essa pessoa em dois locais ao mesmo tempo, certo? Algo que você poderia fazer também, ou como eu falei, criar aqui várias abas com o seu produto próprio. Mas beleza, primeira etapa foi feita. Por que que eu falo que as abas personalizadas são como o coração aqui da nossa ferramenta? Isso é porque pelas abas que a gente faz toda a organização e também as automações dentro da ferramenta. Então vamos lá. Esse Gabriel, ele chegou aqui agora, por exemplo. Ele acabou de mandar uma mensagem para mim. O que que eu posso fazer? Eu posso ter, por exemplo, um robô de autoatendimento em que, assim que eu receber uma mensagem específica, eu posso já passar o Gabriel para uma aba em específica aqui dentro. Isso é algo que eu posso fazer com o robô de autoatendimento. Eu vou mostrar como que é feito também. Mas antes disso, eu vou primeiro mostrar para vocês que, como é um check-up inicial de tudo mesmo, eu vou falar que a segunda etapa são as mensagens personalizadas. Então, vamos lá, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês é vocês terem aqui as abas personalizadas. O segundo ponto, as mensagens rápidas. Então, o que que você vai criar como mensagem rápida? Você vai criar como mensagem rápida perguntas frequentes. Eu gosto de criar também cada mensagem do follow-up em específico, como que funciona o meu produto, mensagem de valores, link do meu Instagram, link do meu site, tudo isso eu gosto de criar. E aí a gente vai separar por categorias. Então vamos lá, criar resposta rápida. Você vem no botão de categoria e criar categoria. Primeiro eu vou criar uma de follow-up, tá? Vou criar uma de follow-up. Vou criar uma de links. Vou criar outra. Opa, travou aqui, deixa eu reiniciar. Eu vou criar outra também sobre como funciona o produto. Eu vou criar outra também sobre a localização do meu estabelecimento. Então vamos lá, de novo. Criar resposta rápida. Vou adicionar uma ação, categoria. Aí eu já tenho aqui follow-up link. O que que eu vou querer mais? Vou querer aqui como funciona. Vou querer aqui localização. Vou querer aqui o que mais que eu poderia ter? Poderia ter onboarding. Ou seja, o cliente comprou de você, qual mensagem eu poderia mandar com frequência para que a compra dele seja recorrente também? Um board eu posso criar também. Deixa eu ver se poderia ter mais alguma. Mensagem de pessoa que fala que não tem interesse, sem interesse. Certo? Beleza, vou criar essas categorias aqui. A categoria, como que ela vai funcionar aqui dentro? Assim que você tiver uma resposta rápida. Então vamos lá. Vou criar agora uma resposta rápida. Primeiro do follow-up, por exemplo. Primeira etapa, cliente acabou de chegar. Você vai ter sua mensagem do primeiro contato. Beleza, primeiro contato. Qual vai ser essa mensagem? Pode ser um texto, uma imagem, um vídeo, um áudio, documentos, Pix, o que você quiser aqui dentro dessas opções de envio de mensagem. No meu caso, vai ser um texto. Então vamos lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou responsável pelo seu atendimento. Posso ajudar?
Ou melhor ainda, olá, posso puxar uma tag de primeiro nome. Então, o nome que a pessoa tiver salvo, vai puxar. Aqui tá Gabriel, aí vai puxar o nome dele, Gabriel, tá? Como eu peguei o primeiro nome, vai pegar olá, primeiro nome. Ou seja, olá, Gabriel, tudo bem? Meu nome é Gabriel e sou responsável pelo seu atendimento. Como posso ajudar? E adiciono mais uma ação que, em vez de uma mensagem, agora vai ser de passar de uma aba para outra. Então, na aba do CRM, adicionar a um CRM e vou adicionar essa pessoa na aba de primeiro contato. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma mensagem rápida em que, assim que um cliente chegar, ele vai receber uma mensagem de saudação, ao mesmo tempo que é transferido para uma aba em específico. No caso, aqui é que eu quero o primeiro contato. Seleciono uma categoria que a gente criou, aqui vai estar dentro de follow-up e vou criar. Pronto. Criei, já foi aqui para dentro de follow-up, a gente tem a mensagem do primeiro contato. Qual a segunda mensagem que a gente teria? Segundo follow-up. Então vamos lá. Primeiro follow-up, na verdade. Primeiro follow-up. Agora qual vai ser a ação? Adicionar um texto. A pessoa conversou comigo no primeiro dia, não me respondeu mais. Esse é o caso. Falar, olá. Posso chamar de novo. Primeiro nome. Olá, primeiro nome. Conseguiu ver minha mensagem? Ou, por exemplo, olá, primeiro nome. Ainda tem interesse em vender mais pelo WhatsApp? Aí vai ser a mensagem específica para o seu negócio, certo? Aí você provavelmente já tem criado ou pode pensar em criar alguma, colocar no ChatGPT para te ajudar nessa criação também. Você pode fazer tudo isso, beleza? E aí eu vou adicionar uma ação. No caso, aqui eu estou passando essa pessoa para o primeiro follow-up. Vai ser o primeiro retorno que eu vou ter com essa pessoa. Então ela não vai mais participar do primeiro contato. Já não é mais o primeiro contato. Então o que que eu vou fazer? Vou adicionar uma ação de aba do CRM, remover de um CRM. E aí eu seleciono o primeiro contato. Já não, essa pessoa já não vai fazer mais parte de quem está no primeiro contato. Essa pessoa vai fazer parte para quem está no primeiro follow-up. Como é que a gente faz para passar essa pessoa para o primeiro follow-up? Adicionar uma ação, aba do CRM, adicionar um CRM e coloca aqui o primeiro follow-up. Ou seja, o que que a gente tem aqui? Uma pessoa que entrou em contato comigo ontem, eu estou verificando aqui e ela não me respondeu mais. O que que eu vou fazer? Eu vou acionar uma resposta rápida que envia um texto para essa pessoa, remove ela da aba anterior, que é primeiro contato, e passa para a próxima, primeiro follow-up. Assim, eu sei todo mundo que está na parte de primeiro retorno, segundo retorno, terceiro, quarto e assim por diante. Seleciono uma categoria, follow-up e crio essa categoria. Agora eu tenho dois, primeiro contato e follow-up. Aí de links, beleza, você vai poder criar aqui uma mensagem rápida, adiciona uma ação de texto, coloca o link do seu Instagram, coloca o link do seu Facebook, coloca o link do que você quiser. De como funciona. Cria uma mensagem, pode aí você poderia criar um áudio, por exemplo, ou um texto, ou uma, por exemplo, uma imagem seguida de um texto seguido de uma imagem, seguida de um vídeo, seguido de um documento para você explicar sobre o seu negócio. Ou, por exemplo, um link para marcar reunião, já deixa ele salvo aqui para a pessoa conseguir agendar um horário com você. Enfim, mensagem rápida você pode utilizar aqui para o que você quiser, qualquer tipo de mensagem que você quiser utilizar, beleza? Então vamos lá. O que mais que você tem aqui é para a gente continuar essa parte de checklist do seu Atid. O que que você pode criar após essas mensagens rápidas? Aqui, por exemplo, eu tenho já criado meu follow-up, mas às vezes eu não vou querer que meu atendente fique entrando aqui aba por aba para ver cada pessoa que está aqui dentro, ver se ela precisa de uma nova mensagem, ver o quanto tempo ela está sem responder. Isso você pode fazer de forma automática. Como é que a gente faz isso? A gente faz com a função follow-up automático. Então, aqui a gente passou por abas personalizadas, respostas rápidas e agora follow-up automático. Eu entro aqui na parte de follow-up, vou criar um novo follow-up. Qual que vai ser o nome desse follow-up? Vai ser primeiro follow-up. Vai ser o primeiro retorno com aquele cliente. E a gente seleciona em que aba vai ter esse acionamento, ou seja, a pessoa que entrar em que aba que eu quero que o sistema verifique há quanto tempo que ela não me responde para que ela receba uma nova mensagem. No nosso caso aqui vai ser primeiro contato. Então, vamos lá, substituindo agora. Eu quero que quando a pessoa entre na aba de primeiro contato e tenha um tempo de um dia de que ela não me responde, eu quero que envie uma nova mensagem para ela.
Então, aqui é a configuração do funil, primeiro contato. Acionamento, disparar após um tempo definido de um dia. Ou seja, assim que a pessoa entrar na aba primeiro contato, se ela não me responder em um dia, ela vai receber uma nova mensagem. Ah, mas e se ela responder? Aí ele não vai ser ativado. Às vezes você faz a venda ali no primeiro dia. Às vezes a venda vai ser daqui a uma semana. E esse é o caso do follow-up, para a pessoa que não te responde. Como é que a gente aciona a opção que é enviado apenas se ela não te responder? Em regras de acionamento. Então, em regras de acionamento, cancelar o envio do follow-up caso o cliente responda. Então, se o cliente não te responder, que essa mensagem vai ser acionada. Que mensagem? A que a gente acabou de criar. Em ação do follow-up, você vai ter adicionar ação, respostas rápidas, e a gente acabou de criar a mensagem rápida do primeiro follow-up. O que o primeiro follow-up faz? Remove do contato anterior, envia uma mensagem para ela e adiciona ela na aba seguinte, certo? A gente aperta no botão de criar e já tem aqui dentro. Tipo de acionamento após o tempo de um dia, regras ativas, cancelar após receber uma mensagem. E o funil é o primeiro contato. Então, a pessoa entrou no primeiro contato, daqui um dia, se ela não responder a gente, ela vai receber uma nova mensagem, ser removida da aba anterior e ser adicionada na próxima. Beleza? Eu vou deixar aqui desativado para não ativar para ninguém isso. E vamos passar para a próxima etapa, robô de autoatendimento. Como é que a gente pode configurar para que fique ainda mais automático? Eu não quero que, quando o cliente me enviar uma mensagem, eu tenha que vir na mensagem rápida aqui e acionar o primeiro contato. Eu quero que já vá direto. Como é que eu posso fazer isso? Com o robô de autoatendimento. Então vamos lá, autoatendimento, criar, e vamos criar o do primeiro contato. O acionamento depende de onde que essa pessoa for vir. Se, por exemplo, a pessoa está vindo de um anúncio, fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque você ativa aqui por palavra-chave na mensagem. Sempre que a pessoa vem de um anúncio, de um site, do que seja, você pode colocar aqui por palavra-chave na mensagem. Geralmente a pessoa vem com: olá, gostaria de saber mais. E que você coloca gostaria e pronto, está resolvido. O robô vai ser ativado quando a pessoa chegar com essa mensagem. Ah, mas a pessoa pode chegar com qualquer mensagem. Beleza, adiciona um acionamento por mensagem recebida. E aqui, por exemplo, você pode deixar vazio e qualquer mensagem que você receber vai ativar. Ah, mas e se uma pessoa que está na minha aba já de terceiro follow-up me mandar qualquer mensagem? O que você pode fazer para ela não receber? Regra de acionamento, não responder os CRMs, e você seleciona aqui qual que não pode responder. Se tiver em tais follow-up, pode selecionar todos. Ó. Se tiver em qualquer um deles, não vai responder. Para facilitar, não responder se o contato tiver em um CRM. Então, se o contato estiver dentro de uma das abas, o robô não vai ser ativado. Resolvido. A ação vai ser o que a gente já configurou na mensagem rápida. Adicionar ação, resposta rápida e primeiro contato. Ou seja, o cliente chegou me mandando uma mensagem com qualquer palavra-chave e não está em nenhuma dessas abas, vai iniciar o primeiro contato. Ele vai receber a mensagem de saudação e vai ser movido para a aba primeiro contato. O que acontece quando ele é movido para a aba primeiro contato? Se ele não me responder de volta em um dia, ele já recebeu outra mensagem. E se ele não me responder de novo no próximo dia, ele vai receber outra, porque você vai criar mais um follow-up, que você vai ter o primeiro follow-up, o segundo, o terceiro, e aqui dia após dias ele vai recebendo novas mensagens, caso ele não tenha te respondido ainda. E o que é interessante? Você variar. Primeiro você envia um áudio, depois você envia um texto, uma imagem, um documento, varia essas formas de comunicação com o cliente para aumentar a chance dele te responder de volta. Então poderia ser até uma ligação. Como é que eu costumo fazer? No primeiro follow-up é uma mensagem. No segundo é uma mensagem de novo. No terceiro já é um áudio. No quarto eu faço uma ligação para ele e vou seguindo assim, beleza? Aí no meio do caminho, como eu te falei, é interessante você descobrir. Essa pessoa realmente quer comprar o meu produto? Essa pessoa precisa do meu produto ou do meu serviço? Como eu falei, para você qualificar ele. Se você descobrir que não tem interesse, passa aqui para sem interesse ou desqualificado. Se tiver interesse, segue aqui nessas etapas da negociação. Beleza? Essa aqui é a configuração inicial que você tem que fazer aqui dentro. Então, principalmente as abas, mas também as mensagens rápidas para facilitar no seu dia a dia. O que você tem de a mais são os follow-ups automáticos e o robô de autoatendimento. O que mais que você pode configurar aqui dentro? Você pode sempre estar ciente que a gente tem a opção do perfil
de contato. O que é esse perfil de contato? Um cadastro do cliente aqui dentro da ferramenta. Então vamos lá, cliente acabou de te mandar uma mensagem. O que você pode fazer? Já adicionar aqui o que você tem informação dele. Qual que é o nome dele? Sexo, data de nascimento, idioma, e-mail, cidade, estado, origem. Então ele veio do WhatsApp, foi do YouTube, foi do Google, foi do meu site, de onde que essa pessoa veio? Data de entrada, data de saída, valor do negócio é importante você colocar. Por quê? Eu vou simular aqui para vocês que esse cliente, eu vendi um serviço para ele, eu vendi um serviço de gestor de tráfego para ele. O valor do negócio foi de R$ 1.500. Vou criar aqui. O que eu vou ter de dados disso? O que eu posso ter aqui como um relatório ou algo nesse sentido? Eu posso vir aqui nessa função de funil CRM e vai ter, olha, taxa de conversão por contato está 100%. Por que está 100%? Porque eu só tenho um contato dentro de todas as abas. E se você tiver todos os seus clientes distribuídos, entre as abas seria diferente aqui. Receita média por aba, R$ 500. Receita total, 4.500. Então, porque eu tenho outros valores preenchidos aqui, ok? Então vamos lá, aqui você consegue ter o dado de tudo isso. Quem está na aba de teste teve aí o valor de venda de 1.500. Do primeiro contato, 1.500. Do primeiro follow-up, também 1.500. E assim você pode ir controlando. Então vamos lá, todo mundo que está na aba aqui do primeiro follow-up teve tantas vendas, e você vai ter esse dado. Quem está na outra aba, eu vendi tanto para essa pessoa. Aqui você tem um relatório sobre isso, beleza? Até a taxa de conversão por contato, receita média por aba e receita total, podendo exportar isso para um Excel também. Beleza? Aqui ele está em 3 abas, por isso que apareceu daquela forma. Vamos lá, aqui observações. Cliente falou de alguma coisa específica, algum assunto pessoal, para que você, por exemplo, não tenha que ficar rolando lá para cima para descobrir o que vocês conversaram na semana passada. Já deixe observações aqui, tanto aqui quanto nas notas para cada contato. Então você pode colocar aqui tanto um documento ou uma nota. Tem um cliente nosso, por exemplo, que ele vende passagem. Ele tem um site que ele vende passagens, ele tem uma parceria com Azul, Gol, companhias nesse sentido, e ele precisava anexar a passagem do cliente aqui dentro. Aí a gente colocou aqui a opção de você colocar um documento. Então, você fez alguma venda, quer colocar o contrato aqui dentro? Coloca o contrato aqui dentro, coloca termos aqui dentro, o que vocês combinaram, tudo você pode colocar aqui, beleza? Mas de configuração inicial, o principal são as abas, etiquetas, se você for utilizar também, mensagens rápidas, saber do uso aqui do cadastro, então preencher os dados desse cliente aqui, criar o seu robô de autoatendimento e também o seu follow-up, para automatizar um pouco o processo. Geralmente, né, chega um ponto que as empresas começam a receber muitas mensagens, às vezes não estão dando conta de atender todo mundo, então essa parte de automação de follow-up, de primeiro contato, ajuda e muito no dia a dia. Certo? Aqui eu vou falar só sobre essas, que é bem a parte inicial mesmo, o que você precisa para começar. Mas, poxa, a gente tem aqui 30 funcionalidades, 20 e tantas funcionalidades que ainda podem ser muito exploradas aqui dentro, beleza? Tudo isso vocês conseguem encontrar no nosso canal do YouTube, que tem vídeos sobre todas elas, e é interessante você dar uma olhada também, beleza? Vou encerrar nossa gravação por aqui e vou abrir para as perguntas e respostas. Lembrando que se você está vendo no YouTube agora, essa parte é só para quem está presencial, para quem está aqui com a gente dentro da reunião, beleza? Valeu!